E aí, galera? Tá com um delayzinho, né? Faz tempo que a gente não se vê aqui, né? Eu tava com saudade de vocês. Não sei se vocês estavam de nós, mas a gente estávamos morrendo de saudade. O texto é Mateus e eu tava procurando em Lucas, pra vocês verem como tá o negócio. Gente, nós vamos iniciar o ano com uma série, como nós fazemos todos os anos. Vamos iniciar o ano com uma série. E o nome dessa série é Além da Performance. Então, se segura na poltrona, porque eu precisei me segurar na minha cadeira lá em casa dessa semana, enquanto o Senhor ministrava meu coração. E eu creio que o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo nele. Eu lembro que no ano passado nós iniciamos o ano falando sobre nós irmos mais profundo no Senhor. Começamos com a série Mergulhando em Deus. E esse ano o Senhor já veio ministrando os nossos corações desde o ano passado. Então a gente está com essa série Além da Performance, que ela vai durar aí... A princípio é para ter uns 4 sábados, mas eu acho que talvez prolongue um pouquinho mais. E hoje, o tema da mensagem... Pode pôr para mim lá, bonitão. Ó, para vocês verem o quanto eu tava com saudade de vocês. Preparei até uns slides aí, ó. Olha lá, ó. O que Deus vê. Esse é o tema da noite. E para nós começarmos por aí, quantos aqui tem, eu acredito todo mundo, né? Tem rede social, Instagram, Facebook, Orkut. Quem tem aí? Interajam comigo aí. Orkut. A maioria nem lembra o que é Orkut, né? MSN, que até ficava vibrando a tela. Nem vão lembrar, né? Somos velho mesmo. Quantos de vocês postaram alguma coisa hoje no Instagram? Quem postou alguma coisa hoje? O Ednei tá de aniversário, então ele postou. Vamos lá, vamos dar uma salva de palmas pro Ednei. No final nós vamos cantar parabéns para ele. Aê! Alguns postaram, uns ficam meio tímidos ali. Será que eu ergo a mão? É para erguer, não é para erguer? O que vai pegar o negócio aí? Eu confesso assim, que eu não sou muito de postar, eu gosto de repostar. Então, é mais fácil repostar do que você ficar postando. E quando eu posto alguma coisa é porque a minha esposa tá por trás do negócio, né? Ela vai lá, ela que faz. Às vezes eu peço, né? Eu queria um negócio assim. Ela vai lá e edita, ela, né? Minha esposa é fera. Obrigado, meu querido. E essa postagem que você faz, ela é natural? Quando você vai postar uma foto tua, ela é uma foto natural ou é uma foto editada? Com um filtro bonitinho ou um filtro estranho, não sei. Como que é essa postagem? Pensa aí. Como que é feita essa postagem tua? Porque nós vivemos em uma geração treinada para colocar um filtro bonitinho nas coisas. É ou não é? Vai lá, faz coloca um filtro diferente, né? Ou às vezes um versículo e tal. Mas como realmente você estava nesse dia que você postou? E eu quero... Tá funcionando já, bonitão? Vamos ver se tá funcionando. Ó, eu quero mostrar um vídeo. Esse aqui, ó, vocês sabem que eu tô virado no corredor, né? Eu já falei assim, não fique falando muito aí, porque você já falou da última vez. Mas é só isso aqui que eu quero comentar. Porque assim, ó, como eu não posto muita coisa, então eu tenho que pegar o que eu faço, né? Então isso aí, a ideia foi minha. Vocês vão ver que a ideia foi minha porque ficou meio estranho. Solta esse vídeo lá, bonitão, que por aqui não dá. 4 segundos, gente. Pelo amor de Deus. Ó, é isso aí. Vídeo bom, né? Meu Deus do céu, deu 600 e pouquinhas curtidas.
Qual que é o rolê? Eu gosto de correr. Então, no ano passado, em agosto, eu fui fazer essa meia maratona lá em Floripa. E, cara, eu me achei demais, assim. Fiz num tempo super bom, fiz naquilo que eu me propus a fazer. E no final do dia, ali à noite, antes de dormir, no mesmo dia da corrida, eu preciso postar alguma coisa que eu tava lá, velho. Né? E postei ali essas fotos, né? É uma máfia, cara. Você começa a correr de graça, de repente você compra um tênis, já tá caro, compra roupa, aí você paga pra correr, pra ganhar banana no final, e as fotos você tem que pagar também. É uma máfia. Acho que vou começar a fazer umas corridas na cidade pra ver se eu ganho dinheiro. Qual que é o rolê? Final do dia eu pensei, cara, eu vou postar uma foto, vou fazer um negócio, né? Porque, né, pra galera ver que eu fui lá. E esse aqui é um negócio bonitinho, porque assim, tava cansado, mas tá inteiro ainda, sorrindo, né? Aquele negócio, postar uma foto bonita. Mas ninguém sabe, né, pra lá, como fica depois. Olha lá, isso aí eu não postei. Os dedos cheios de bolha. Cara, foi um sofrimento para andar lá, a vida real, que não postamos. Verdade ou não? Geralmente você escolhe a melhor foto ali pra você postar, né? Você não escolhe os dedos cheios de bolha pra postar. Aí eu lembro que nesse dia... Não, deixa aí pra vocês verem, ó. Passou já, essa fase já não tá dando mais bolha nos dedos. Aí, qual que é o rolê? Final do dia, né? Depois eu terminei a corrida, era mais 8 e pouquinho, fomos pra casa, tomei um banho, tomamos um cafezão gostoso e vamos passear. Tava em Floripa, né? Vamos bater perna. Ah, eu tive que andar o dia inteiro ainda. Andava meio assim porque as pernas doía tudo. Andava meio assim, daí de chinelo, pegava nos dedos, machucava por causa das bolhas. Foi triste. Essas coisas a gente não posta, né? Fazer o quê? Gente, o que eu quero falar com isso? Que muitas vezes a gente passa para as pessoas uma performance. Quer que eu tire? Vou voltar então para não ir para frente lá. Depois volta naquela ali de novo. Então, muitas vezes aquilo que nós postamos, aquilo que nós vivemos, a gente acaba vivendo uma certa de performance, mostrando as coisas boas, mostrando aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente gosta de fazer. Então, muitas das vezes nós vivemos isso. Vivemos isso, infelizmente, né? Eu escrevi aqui, né? De certa forma, nós vivemos performando em todos os ambientes, em todas as situações. Não adianta. No trabalho, você quer mostrar que você é o melhor. Na escola, você é o melhor. Né? Em qualquer ambiente, não, eu sou o cara. Deixa comigo. Bata no peito, eu faço. Verdade ou não? A gente não quer passar por baixo. Então, a gente performa, muitas das vezes é performa. Por mais que a gente saiba das coisas, acaba sendo uma performance. E eu quero entrar com vocês, então, no texto agora. Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Pode ficar de pé para a gente ler a palavra. 23, 27 e 28. Amém? Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Pai amado Deus, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. E, Senhor, eu oro, Deus, para que a Tua palavra encontre em nós uma terra fofa, uma terra
disposta a receber essa tua palavra, que o nosso coração se encontre disposto a ser transformado através da tua palavra. E eu oro, Deus, para que eu não estrague nada daquilo que o Senhor deseja fazer em nós, Pai. Que o nosso coração, o meu coração, esteja disposto a receber da tua palavra. E tudo aquilo que o teu Espírito Santo quer fazer nessa noite, que seja feito segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Ai de vós, aí, pulei, pronto. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Gente, aqui eu quero dar uma dica de ouro para você quando você vai fazer a tua leitura diária. Você vai perceber que em muitos momentos na palavra, quase em todos os momentos da palavra, o Senhor ele acaba usando alguns termos que você vai perceber que é da época. Às vezes ele vai falar sobre a agricultura, ele vai falar sobre pesca, ele vai falar sobre vários assuntos pertinentes àquela época. E quando o Senhor está falando dessa forma, ele está falando disso para que o povo entenda. Ele está falando de uma forma na qual o povo entenderia a mensagem que ele queria passar. Não sei se eu me fiz entender por vocês. Por exemplo, aqui o Senhor está falando, né? Aqui ele, no versículo 1 vai dizer assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Então aqui ele está falando à multidão e aos seus discípulos. Aí ele começa a falar, e aí ele entra, né? Aqui são as letras vermelhas de Jesus, né? Que ele começa a falar. E no 27 ele vai falar: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Então aqui ele tá fazendo uma... Já estou indo lá para o meio da palavra já. Meu Deus do céu, eu não consigo explicar uma coisinha rapidinha e cortar. Então quando ele fala isso, ele tá ligando o povo com algo que para eles na época fazia sentido. Por exemplo, se alguém quiser falar alguma coisa comigo, vai falar de corrida. Eu vou entender, né? Então, nesse sentido que eu quero dizer para vocês, sempre que ele faz um comparativo, ele está falando de algo do cotidiano que faz sentido para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Beleza? Fecha parênteses. Então, lá no 27, ele vai falar assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus. E aqui nós precisamos entender um pouquinho quem são esses mestres da lei e esses fariseus. Aqui, pedi para o meu amigo chat fazer uma imagem dos mestres da lei, porque, né, não consegui achar nenhuma foto da época deles lá. Tá feio o negócio hoje. Se algum de vocês achar, acho que eles não tinham Instagram na época. Então, quem eram os mestres da lei? Por muitas vezes vocês vão ler os textos e vai aparecer escribas. Em algumas versões, né, na minha NVI está mestres da lei, mas em algumas vai dizer escribas. É o mesmo. Escribas e mestres da lei são os mesmos caras. Quem são esses caras? Esses caras, eles eram referência espiritual do povo naquela época. Eles eram os caras que estudavam a Bíblia, estudavam a palavra, as escrituras, de forma muito profunda. Eles conheciam muito bem o texto. Eles faziam todo tipo de... Eles pegavam e examinavam as escrituras a fundo para ensinar o povo. Eram aqueles que sabiam ler, porque na época eram poucos os que liam. Não era como nós aqui, que todo mundo sabe ler. Não. Colocando nós, na época, 2, 3 lia, o resto ouvia o que eles tinham para falar. Era assim, eram muito poucos os letrados. Então, esses mestres da lei, eles eram como os teólogos. Eram os teólogos. Para quem gosta aí de ouvir uns teólogos aí, é esses caras. Então, esses mestres da lei, eles conheciam profundamente as escrituras, se dedicavam à interpretação e à aplicação da lei de Moisés. Então, da lei de Moisés, eles sabiam muito bem. Todas as leis, eles sabiam de cor e salteado. Eles copiavam a Bíblia à mão. Então, eram os caras ali que eles escreviam. Alguns livros, inclusive da Bíblia, foram escritos por escribas, por mestres da lei, que eram os caras, por exemplo, assim, não vou lembrar de quem aqui, por exemplo, Pedrão está falando lá,
e o cara está escrevendo. Era assim, né? Então, esses caras, eles eram os caras que escreviam, eles copiavam a Bíblia à mão e ensinavam o povo, eram respeitados, admirados e vistos como referência espiritual. Estes eram os mestres da lei. Se olhar para nós hoje, eram os caras top, não eram? Que você olhava assim, pô, o cara, esse ali conhece da palavra, esse ali tem entendimento. Esse ali eu vou confiar nele porque é ele transmitindo a palavra do Senhor. Porque era ele que sabia ler. Então, no caso, era como se fosse eu aqui falando para vocês. Entendeu? Nesse sentido. Porque era o cara que explicava a palavra para a galera naquela época. Então, esses eram os mestres da lei. E aí tinha os fariseus. Quem eram os fariseus? É parecido. Aqui, ó, também não achei uma foto da época, mandei fazer essa. Eles eram rigorosos na fé. Muito rigorosos. Esses caras eram aqueles assim que levavam tudo à risca. Tudo à risca. Rigorosos na fé. Aqui eles tinham uma santidade visível. E aí nós vamos entender essa santidade visível mais para frente um pouco. Os fariseus eram extremamente rigorosos, levavam a fé a sério, buscavam obedecer cada detalhe da lei e ainda regras extras para garantir a santidade. Então, tipo assim, o que não era lei, não era regra, eles davam um jeito de colocar ali para fazer com que fosse, né? Eles valorizavam tanto a lei escrita quanto as tradições orais, né? Tinham as tradições orais da época também. Então eles eram muito influentes com todo o povo. Assim, eles eram parecidos com os mestres da lei, a galera, esses dois grupos andavam juntos. Então, eles eram uns caras assim que eles levavam muito a sério a questão de santidade, a questão das regras, da lei e tudo mais. Se nós voltarmos no versículo 23, vai dizer assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Aqui quando ele está falando assim, ó, vocês têm dado o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Na lei, não precisava dar o dízimo das hortaliças. Voltando lá atrás, Números, Deuteronômios, lá atrás, quando o Senhor dá as leis, não precisava dar o dízimo disso. Era dado dos frutos do campo, dos animais, tudo mais. Mas das hortaliças em si não era necessário. Mas eles, porque eles tinham uma santidade visível top, eram os caras que, não, olhem para nós. E eles davam. Eles colocavam essas regras a mais. E eles colocavam essas regras para o povo também. Então, estes eram os fariseus, estes eram os mestres da lei, eram os caras assim que, olhando para eles, era uma galerinha top. E até aqui tudo bem, certo? Até aqui não teria nenhum problema. Parece muito bonito tudo que eles faziam. Aí eu escrevi aqui, né? Gente dedicada, comprometida e conhecedora da palavra. Que realmente eles eram. E se eles estivessem hoje numa igreja, não aqui, né? Provavelmente seriam líderes, professores, seriam referências dentro daquela igreja. É os caras que iam ensinar a galera, iam fazer florescer aquilo que eles estavam fazendo. Então, esses eram os mestres da lei e os fariseus. Mas como que Jesus via essas pessoas, né? Eita, pulei demais. Como que eles viam? Jesus via, no 27, vai dizer assim: vocês são como sepulcros caiados. Para quem não sabe, sepulcro caiado é isso aí, ó. Mandei fazer também, né? Porque eu não achei. Isso aqui são sepulcros, né? Os túmulos pintados de cal branca, né? É pintado de cal. Por que eles pintavam de cal os sepulcros na época? Por conta, e aí entra aquela dica que eu falei. Entra por conta
da lei, lá em Números 19:11. Como os mestres da lei e os fariseus, eles eram muito regradinhos, então eles sabiam das leis. Números 19:11 vai dizer assim: quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com água no 3º dia e no 7º dia, então estará puro. Mas se você não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver ficará impuro 7 dias. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Então, na lei dizia que se alguém tocasse num túmulo, o cara estava impuro. Então, eles levavam muito a sério essa questão da pessoa estar pura ou impura. E eles regulavam os puros e os impuros que entravam no templo, para não entrar no templo. Então, eles cuidavam dessa parte da lei também. E por que o sepulcro caiado ele era pintado geralmente próximo da Páscoa? Para as pessoas não tropeçarem. Oh, cara, o chat botou até um chinelo ali, velho. Para a turma não tropeçar nos túmulos e ficarem impuros. Por isso os túmulos eram pintados. Então, eles eram pintados para ficarem visíveis, para evitar que alguém tocasse neles sem querer, né? Então, por isso os túmulos eles eram pintados, né? Sepulcros caiados. E interessante. Interessante porque assim, ó, quando uma pessoa ela se torna impura, tocou no túmulo, né? Chutou o túmulo lá, ela está impura. Por que ela está impura ainda? Porque Cristo não foi crucificado, não aconteceu ainda. Por isso que a lei ainda estava em vigor naquela época. Por isso que eles ainda tinham todo esse contato com a lei. Então, a pessoa impura, ela contaminava a pura. Por isso que eles tinham esse cuidado. Mas aqui, nesse sentido, quando o Senhor fala para eles bem assim, ó, vocês são como sepulcros caiados. Aqui ele está falando bem assim, ó, a morte contamina a vida. Porque eles não estavam vivendo aquilo que eles falavam, aquilo que eles mostravam. Eles não estavam vivendo, não era algo genuíno, era algo forçado. Né? Em algum texto tem um texto que a gente vai ler, que eles ficavam à porta dos templos orando em voz alta. E o Senhor vai falar assim, não fique como eles ali na porta do templo orando para que os outros vejam. Então, era uma performance, sabe? Tentando mostrar, por mais que tivesse o conhecimento, tentando mostrar algo que eles não viviam. Então, era uma pessoa impura que contaminava as puras, porque ele estava passando conhecimento, passando ensinamento para as pessoas. Como se Cristo estivesse dizendo a eles assim, vocês que deveriam conduzir o povo à vida, na verdade estão espalhando morte espiritual. Porque o entendimento, aquilo que eles passavam para as pessoas, não era o que eles viviam. Então eles estavam passando morte para as pessoas. Estavam levando as pessoas a fazerem as mesmas coisas que eles. As mesmas coisas que eles. Os mesmos caminhos que eles andavam, eles estavam fazendo com que os outros andassem. Era cego guiando cego. Cego guiando cego. Então, quando ele fala assim, do sepulcro caiado, cara, vocês estão mortos por dentro. É como se tivesse... Não. É como se tivesse ossos, apenas os ossos. Eu tinha feito uma imagem de um sepulcro com a vista de cima, assim, com os ossos dentro.
É como se eles estivessem carregando ossos dentro deles, em vez de carregar vida. Carregando morte. Não estavam levando as pessoas à vida, estavam levando elas à morte, para o mesmo caminho que eles. Aí, eles pareciam puros, porque eles estavam fazendo toda aquela ritualística deles, eles pareciam puros, mas eles eram fontes de impureza. Aquilo que eles estavam transmitindo não era puro, eles estavam impuros. Era um negócio forçado. Quem se aproximava deles não era vivificado, era contaminado. Porque aí eles iam fazer outros iguais a eles. Outros iguais a eles. Já percebeu que em alguns momentos você acaba influenciando outros que fazem a mesma coisa que você? A mesma coisa. Talvez assim você querer, você não quer. Mas a pessoa está fazendo o mesmo que você. Eu lembro quando o Dom chegou. O Dom, e aí pai, e aí pai? Cara, o pai pegou, velho. E aí pai? Eu também saí com o pai por aí. Qualquer um que eu via, e aí pai, e aí pai? Por quê? Eu estava andando com ele. Agora, pense se o cara tivesse impuro, ele ia me fazer igual. Entendeu? Então, nós, assim, ó, é via de regra, todos nós, em algum momento, nós influenciamos as pessoas de alguma forma. Seja para o bem ou para o mal. É fato. Indiferente, alguma coisa nós vamos passar para as pessoas vão olhar para nós e vão querer fazer igual. Talvez elas vão fazer igual inconsciente. E aí, pai? Inconsciente. Mas o pai sai. Não adianta. Ainda sai o pai, né? Cristo mostra que o maior problema não era tocar num túmulo. O problema não era eles passarem por ali e chutarem aquele túmulo. Porque assim, ó, chutou, contaminou, ficou impuro. Cara, 7 dias seguindo a lei, resolve. O problema não era esse. Era viver como um túmulo andando. Entendeu a diferença? Não é chutar, é você viver, é você andar como aquilo. Carregando morte dentro de você. Esse é o problema. Chutar? Beleza. Cara, não tem como nós andarmos hoje sem dar um trupicão em alguma coisa. Verdade ou não? Cara, eu ando com a Jaque, velho. Ela fica louca comigo. Se a gente anda muito assim, né? Tipo, estamos passeando, andamos muito na rua, alguma coisa assim, eu sempre vou chutar o calcanhar dela. Olha, não tem, velho. O trupicar não é o problema, mas você carregar isso dentro de você, você está carregando com você. Você está carregando e você está espalhando para as pessoas. Você está espalhando. Porque assim, ó, quando nós trupicamos, o cara trupicou, está impuro, o que ele vai fazer? Ele vai ser retirado do povo para ser tratado, para se purificar. Quando nós tropeçamos, nós voltamos, e aí, beleza, trupiquei, e agora? Voltamos, vamos se purificar, vamos voltar de novo para o caminho. A gente não vai permanecer naquele lugar, mas quando nós andamos com aquilo em nós o tempo todo, a gente deixa os outros impuros. A gente afeta os outros com aquilo. Parecem vivos espiritualmente, mas carregam morte. Dá para desligar aquele tempo lá? 23, 28, versículo 28. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo. Parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus não diz para eles assim, não diz que eles são justos. Ele diz que eles parecem justos. Parecem. Aqui tem essa palavrinha aqui faz toda a diferença. Parecem. Parece.
mas não é. Parece, mas não é. O cara parece que é legal, mas não dá. Parece que o cara tem um conhecimento da palavra, parece que o cara tem vivido num lugar de santidade, parece que ele tem buscado o Senhor, mas só parece. É uma aparência, é algo que ele quer mostrar. Parecem justos, mas não são. E a performance, ela não precisa ser verdadeira. Só precisa ser convincente. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa onde eles entraram num lugar assim, de alta performance na empresa para tudo. Não, temos que trabalhar com alta performance, trabalhar com alta performance, com alta performance. Eu era líder na época naquela empresa. E aí, e assim, eles colocaram aquilo dentro da empresa, nos funcionários, na gente, assim, de forma que você respirava aquilo. Não, tem que ser com alta performance, o negócio tem que chegar e acontecer. Só que, cara, não funcionava, velho. Parecia que tinha uma alta performance ali, mas a empresa começou, ó, porque no começo decolou, só que não se sustenta. Uma performance em si só não se sustenta. Não tem como se manter naquele lugar. Você não consegue manter, não adianta. Aí começa a aparecer as coisas. Começa a aparecer. Então uma performance, ela só é convincente. Convence a pessoa de que, é isso aí. É isso aí, vamos continuar aqui. Por aqui tá dando certo. Mas não tá. Não vai dar certo. E nem sempre eles foram hipócritas. Nem sempre os fariseus, os mestres da lei, nem sempre eles foram hipócritas. Quando eles começaram, né, a ler, a meditar na palavra, aquela palavra começou a transformar a vida deles. Aquilo começou a fazer sentido para eles. Não, eu preciso passar para o outro. Eu preciso passar. E aquilo era genuíno, era verdadeiro, aquilo queimava dentro. Não, cara, a Manu precisa ser igual, precisa conhecer isso igual. O Dom precisa fazer igual a Jaque. Sabe? Eu preciso passar para os outros. Só que aqui corre um risco, um perigo enorme, que é de nós entrarmos nesse lugar de performance. Cara, a Manu precisa fazer mais. Cara, a Manu tá escorregando nos lugares aqui. Então, vou fazer um pouquinho a mais aqui para parecer que dá certo, para parecer que funciona. E não vai dar. Nós começamos a fazer com que aquilo que para nós nos brilhou os olhos não brilhe mais. Só fazer, não, tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que caber na Manu. Não vai caber na Manu. Desse jeito não vai caber na Manu. É uma performance. Algo montado. Algo que não faz sentido. E aí começa a criar coisas novas. Começa a criar profecias, começa a criar movimentos, começa a criar de tudo para que tenha, que pareça que está funcionando. Não vai funcionar. Cristo está expondo que a justiça deles era construída para ser vista. A justiça virou imagem e não fruto. Então aquilo que eles estavam construindo, aquela justiça que eles estavam dizendo que eles tinham, era só para ser vista. Para as pessoas olharem para eles, nossa, né? Quando eles davam o dízimo da hortelã, nossa, até da hortelã o Rodrigo tá dando dízimo agora. Ô, louco. Não, eu preciso ser igual a ele, velho. Não. Começar a dar dízimo dos parafusos que eu tenho lá também. Verdade ou não?
Quando alguém se destaca, nossa, o Marlon tá ô, louco, Marlon. Verdade ou não? Aí você, cara, não faz sentido para você. Talvez, beleza. Senhor, eu entendo que essa hortelã o Senhor me deu, então tá aqui, eu vou dizimar. Beleza, pode ser genuíno. Mas faz sentido para ele, não faz sentido para mim. Entendeu? Na época, não era necessário. E o cara foi lá e... A justiça virou imagem. Eles estavam mostrando algo. Não era mais um fruto. Eles davam o dízimo da hortelã e não cuidavam das viúvas. Não adianta você cobrir o peito e deixar os pés de fora. Não resolve de nada. Aí puxa para cobrir os pés, fica com frio em cima. Para quem é grande e dorme na cama pequena, com as cobertinhas pequenas, é sofrido. Eu fiquei no hotel assim uma vez que deu dó. E quando Cristo fala a respeito dessa justiça, ele estava voltando lá no início do versículo 1, do capítulo 23. Que diz assim, do 1 ao 7. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem. Obedeça tudo o que eles falam. Como que termina o versículo? Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tá certo? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso aí. Jesus estava falando isso aqui, ó. Faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Porque o que eles falavam, eles não praticavam. Eles falavam a verdade. A verdade estava sendo exposta. Da maneira errada? Da maneira errada, mas estava sendo exposta. Então a palavra você faz, mas não faça igual eles. Não faça igual eles. Aí ele continua. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então aqui eles colocavam regras mais rigorosas, eles colocavam outras regras. Então, tipo assim, eles colocam peso sobre vocês, mas eles não cumprem aquilo. O que para vocês é uma regra, para eles não é. Essa é a justiça deles. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. E aqui, filactérios, vamos ver quantos lembram disso aqui. O Eduardo já se entregou ali. Isso é da minha época, cara. Quantos aqui tinham em casa daquelas caixinhas de promessa? Quantos aí, vai? Aê, ó. Para você que não sabe, era uma caixinha pequenininha assim, com uns papelzinhos com versículos bíblicos. Então, de vez em quando, vamos ver o que o Senhor quer comigo hoje. Vai lá e pegava. Tá aqui. Era a bênção do Senhor, né? Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar. E aqui, ó, quando ele fala isso, é interessante porque aqui, ó, quando ele fala isso, essa é uma fé exibida, espiritualmente performática, para chamar a atenção. Por que do filactério bem largo? Deuteronômio 6:8. Vai falar assim, deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar Deuteronômios aqui. Cadê tu? Deuteronômios, já desmarquei outra coisa que eu tinha marcado aqui. 6. Deuteronômio 6:8. Amarre-as. Aqui ele está falando das leis, dos mandamentos ali, ó. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, eles faziam isso para mostrar que eles tinham conhecimento da palavra.
e que eles estavam fazendo aquilo que a palavra dizia. Amarrem nas testas, nos braços. E era o que eles faziam. Eles pegavam isso e faziam bem largo, como a palavra diz. E, cara, eles prendiam na testa aquele negócio, velho. Amarravam no braço e andavam com aquilo. Então, era uma fé performática. Versículo 6. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. E aqui tem um ponto importante, porque geralmente, nesses lugares assim, que tinha uma festa, alguma coisa do tipo assim, ninguém sentava no melhor assento. Por quê? Porque ele sempre fala assim, não, vai chegar alguém mais importante do que eu para tomar aquele lugar. É como eu chegar no domingo e querer sentar nas 2 primeiras fileiras aqui da frente. Eu não vou sentar ali, porque tem alguém mais importante que vai sentar naquele lugar. Entendeu? Sempre tem alguém mais importante do que você. Nós não podemos sentar no lugar de mais importância. Mas eles não, eles chegavam, cara, esse aqui é o meu lugar, então é aqui mesmo. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Nem se o Papa chegar ali, eu não saio. Então, eles sentavam nos lugares mais importantes. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Então, é os caras que estavam na praça lá e gostavam que a turma... E aí é fulano, beleza? Não, meu fariseu favorito. Era esse cara. Era disso que eles gostavam de ser vistos. Eles gostavam desse lugar. Eles performavam para que aquilo ali as pessoas vissem, enxergassem ele. Não, esse cara, esse é o cara. Esse era o lugar. Aos olhos das pessoas, eles eram exemplos, mas aos olhos de Jesus, eles eram apenas sepulcros. Jesus olhava para eles como sepulcros. E até aqui a gente falou sobre os fariseus e os mestres da lei. Aquilo que eles faziam. Mas na verdade não é sobre eles. É sobre nós. É sobre mim e sobre você. Sobre quem nós somos. Quem nós somos no nosso secreto com o Senhor. Quem nós somos andando na rua. Quem nós somos aqui dentro. Quem nós somos no nosso trabalho. Quem nós somos? O que nós fazemos? Não é sobre aqueles fariseus antigos. É sobre o risco que nós corremos de trocar nosso relacionamento por uma reputação. E nós trocamos muito fácil. Trocamos muito fácil. Nosso relacionamento com o Senhor por reputação, por ser visto, por ser olhado, por ser saudado. Não, cara lá. Trocamos muito fácil. Porque assim, do nosso secreto, ninguém está olhando. Ninguém está vendo. Não tem aplausos. Não tem ninguém. Uau, que da hora. Aquela frase que o Senhor sussurrou no teu ouvido ali que, cara, alguém ouviu? Alguém mais ouviu isso? Não, é só você. No secreto não tem. E é interessante que assim... Acabou. Não coloquei mais. Nem tudo num relacionamento é exposto, é comentado. Quantos casados aqui? Tem 2 ali que casaram terça. Para vocês casados, vocês expõem tudo para as pessoas? Para nós que somos casados, nós temos o costume de falar da vida de casado mesmo, né? Para as pessoas, para os outros casados, principalmente, e para aqueles que entraram nesse lugar de noivado, que querem casar, parará. A gente acaba abrindo como é a vida de casado. Mas, num relacionamento, cara,
vamos dizer ali que talvez uns 90% aí você não fale para ninguém daquilo que você vive, da tua vida de casado. Você não fala. 90% você não fala para ninguém. É só entre você e a tua esposa. E é isso. Para quem é casado sabe disso. E os outros 10%? Os outros 10% é resultado dos 90%. Porque a nossa vida com o Senhor é da mesma forma. Quando nós estamos com o Senhor, esses 90% do nosso relacionamento com Ele fica só entre nós dois. É só entre nós dois. É o mesmo. É só entre nós. Aquilo que o Senhor ministra o meu coração, algumas coisas, óbvio, eu vou passar para frente, porque outros precisam ouvir também. Mas geralmente vai ficar para mim. No máximo, para minha esposa. Cordando de 3 dobras. Nós 3 ali, e é isso. Os outros 10%, aquilo que talvez você que casou recente, sentou com nós, com a gente, e ouviu de nós, é o resultado dos 90%. Da intimidade, do dia a dia, das muitas conversas, das muitas brigas, do muito diálogo, de muita palavra. É o resultado dos 90%. O nosso relacionamento com o Senhor, ele não se baseia naquilo que as pessoas vão ver. Não pode se basear nisso. Quando nós temos o nosso 90% com o Senhor profundo, os 10 aparecem. Que aí a pessoa vai enxergar Cristo em você. É 10% de quem você é no Senhor. É o que você vai expor para as pessoas. Os outros 90% é você no secreto com o Senhor. É o tempo que você está ali sujando o chão da sala, o narizão vai entupido de tanto chorar. Esse 90% você não mostra para ninguém. Ou você fez um devocional lá com a cara inchada, 2 rolos de papel higiênico usado assim, você... devocional de hoje. Tá pago. Você não faz isso. Você mostra aquele dia que a letra tá bonita, que não tá garranchada. Aquele dia que a palavra foi mais suave, que não bateu tanto. Que, né? Ai, essa aqui ele não pediu para mim largar aquele pecado. Verdade ou não? Nós mostramos muito pouco. Nós mostramos o superficial, aquilo que é performance mesmo. É isso que nós mostramos. Parecer aquilo que nós não somos. E eu queria pedir para o pessoal do louvor subir. Ele não quer que a gente poste. Eu não quero que vocês fiquem postando os devocionais de vocês no Instagram, no Vertical. Se bem que nós pedimos para ver se vocês andavam nesse lugar, né? Mas a gente não quer, nós não queremos ver isso. Nós queremos ver o quanto vocês estão entregues realmente no Senhor, quanto aquilo é fundamento na vida de vocês, na nossa vida. Eu falo isso para nós. Enquanto eu falo isso para vocês, o Senhor já me bateu primeiro. O quanto nós realmente estamos firmados no Senhor. O quanto não é algo apenas superficial, que se eu fazer desse jeito aqui, conquistei aquele ali já. Eu tenho uma linguagem evangélica, que se eu falar assim, já conquistei meu líder. Uma superficialidade. Nós não deixamos ser moldados, nós não deixamos o Senhor descer com a marreta dele e quebrar nosso coração de pedra. Fazer com que nós entendamos verdadeiramente o Evangelho. Uma superficialidade.
Cristo, ele não expõe. Jesus não expõe os fariseus e os mestres para humilhar eles. E quando eles nos expõem, ele não nos expõe para nos humilhar. Ele expõe porque nos ama. Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ele repreende mesmo. Ele vai mostrar mesmo, ele vai bater mesmo, ele vai falar mesmo. Mas não é porque ele não nos ama. Porque nos ama. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ponto. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ele nos ama. Acho que de pai aqui, acho que só o Dom e o Eduardo. E o Henry. O Henry também. Aqui, ó. Pronto. Vocês disciplinam o filho de vocês porque vocês gostam? Tipo assim, hoje eu acordei para brau. Não. Eu tenho certeza que para um pai, cara, disciplinar o filho é... Cara, velho, não me faça fazer isso, cara. Outro dia eu acho que estava no mercado e a mãe puxou a criança assim para trás daquele trem que tem das prateleiras. E eu passando, né? E eu vi que ela puxou de lá, ela veio assim. Dedo na cara. E eu não quero te bater. Mas se você fazer de novo, você vai apanhar. E aqui. Eu imagino o Senhor fazendo isso com a gente. Ele nos chama. Eu não quero. Mas... quando a mãe falar isso, o pai falar isso, ele fala porque ama. Ele não quer mesmo. Não é prazeroso para ele. Mas ele é preciso. Porque o filho precisa entender, o filho precisa crescer. O filho precisa avançar, sair daquele lugar. O filho não tem o entendimento que o pai tem. Eu lembro que a minha mãe falava assim. Um dia nós estávamos brigando, eu e meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, a gente estava brigando no quarto. E meu irmão mexendo com rádio velho, ele gostava de desmontar as coisas e montar de volta. E ele lidando naquele rádio e eu provocando ele. Eu estava provocando ele. Vocês param com isso que vai dar choro. Vocês param com isso que vai dar choro. Vocês param com isso que... E o meu irmão com o rádio na tomada. Minha mãe fala bem assim: Tanaka, o apelido dele, Tanaka, tira esse rádio da tomada porque vai te dar choque. E eu apurrinhando ele. Dali a pouco eu provoquei ele e ele virou para brigar comigo. Quando ele voltou, ele grudou a mão na placa do rádio. E ele tomou um baita de um choque. Mais um baita de um choque. E grito do piá. A mãe fala porque o filho não sabe o que pode acontecer. E ele ficou com a mão toda branca do choque. E apanhou depois. Nós dois, né? Cara, não tem como. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repare que nesse contexto Jesus estava falando de fariseus e mestres da lei, pessoas super entendidas, que tinham conhecimento da palavra, que eram pessoas respeitadas, que eram pessoas top. Mas se nós olharmos para nós, para nossa realidade, para quem nós somos, porque nós não, a gente expõe, né? Nós expomos as escrituras, mas a gente não fala da escritura para eles.
nós expomos as Escrituras para nós. A Escritura precisa fazer sentido para a minha vida. Precisa falar, rasgar o meu coração. Eles sabiam e faziam tudo o que faziam. Eram pessoas que tinham conhecimento e instrução, sabiam das Escrituras e faziam as coisas por performance. Mas aí, para nós, tem aquelas pessoas que não conhecem da palavra, que não têm o conhecimento, que quando pegam para ler um texto um pouquinho mais difícil, pega para ler Números, fulano que era parente do fulano que era... vamos passar essa parte, vamos pular para outra. Aí vai lendo, chega lá, tem um cara que esquartejou o outro. Jesus amado, o que é isso? Tem aquelas pessoas que não conhecem muito da palavra, que não se aprofundam, que estão chegando agora, estão se aproximando. Mas, seja o que tem muito conhecimento ou o que tem pouco conhecimento, ambos podem viver de performance. Aquele que tem muito conhecimento, ele quer se manter no lugar de muito conhecimento. Eu sou o cara, eu sei, eu debato de tudo, eu falo de tudo. Não quer saber disso? Pergunta pra mim. Esse cara sou eu. Aqui ó, eu dou dízimo do hortelã, velho. Tá pensando o quê? E tem aquele que não sabe, mas ele tá vindo, ele tá gostando do ambiente, ele que se sentiu amado, se sentiu parte da família. Cara, tô indo em casa tá massa, só que eu ainda tô em pecado, ainda tô vivendo com as coisas amarradas em mim lá de trás. E aí ele começa a viver numa superficialidade, começa a viver numa performance, porque ele quer mostrar que, cara, eu tô bem, eu tô numa vida boa, o Senhor tá me transformando. Mas não. Performance. A mesma performance, pessoas totalmente diferentes. O nosso chamado para esse tempo é para que nós saiamos deste lugar de performance, da superficialidade. Sai desse lugar. Cara, talvez você ficou pensando em você, mas em que lugar que eu me encaixo nisso? Em algum lugar todos nós nos encaixamos. Talvez não seja na nossa vida com o Senhor, mas seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar, em casa. Em casa eu sou um ótimo filho. Só que não. Em algum lugar nós vivemos de performance. E não é errado nós sabermos muito ou saber pouco. Não é errado, de forma nenhuma. Mas vivermos de aparência, aí é pecado. Aí o caminho é estreito e a porta mais ainda. Aí é lugar de nós nos prostrarmos diante do Senhor e pedir a misericórdia dele, que é só através da misericórdia dele, para ele não nos fulminar. Quero que você fique de pé. Queria te convidar para fechar os olhos e, enquanto eu for falando algumas coisas aqui, eu queria que você pensasse em você, não em outra pessoa, mas em você, e você pudesse ser sincero com você mesmo nessa noite. Às vezes você olha para tudo isso que o Digo falou que eles faziam e você pensa, mas eu não faço nada disso.
eu nem quero ser vista, me deixa aqui no meu cantinho, eu sou quieta, eu sou discreta. Mas talvez você vive uma aparência de imaturidade emocional. Você diz que está tudo bem, quando na verdade você está desmoronando. Você não pede ajuda para manter a aparência de que você é forte. Você sorri quando na verdade você está triste. Às vezes você tem uma performance de santidade, você critica os pecados que também você luta no secreto. Você cobra dos outros aquilo que você não vive. Você julga atitudes para se sentir mais justo. Talvez você tenha uma performance no serviço. Você serve para ser reconhecida. Você fica frustrada ou fica frustrada quando não é reconhecido, reconhecida. Dentro do casamento, da família, você posta foto feliz, mas você não está disposto a resolver os conflitos. Você quer parecer ter uma família saudável, mas não tem uma intimidade real com ela. Você tem uma performance de crente equilibrado. Você usa a linguagem certa. Você sabe responder. Sabe como se portar, mas por dentro você tem comparação, inveja, orgulho e frieza espiritual. Você tenta parecer forte, dizendo que você já superou, que isso não te afeta, que você é resolvido, mas quando na verdade dói. Tem vários exemplos que a gente poderia usar. Deus, ele não está procurando pessoas impressionantes, mas está procurando pessoas verdadeiras, e é sobre isso que nós queremos desafiar e nos desafiar a sermos verdadeiros. Então, se você de repente foi tocado por essa mensagem, se você está aqui, assim como eu, assim como digo, você está cansado de viver uma fé rasa, um cristianismo raso, uma fé artificial, eu queria te convidar para você se colocar de joelho no teu lugar, ou para você vir aqui à frente e você peça: Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Jesus, por viver dessa forma. Nos perdoa, Senhor, por sermos tão hipócritas muitas vezes. Nos perdoa, Jesus. Gera em nós um arrependimento, um quebrantamento no nosso coração. Gera em nós, Pai, gera em nós, Espírito Santo, gera em nosso coração um desejo por Ti, um desejo, Senhor, por viver para Ti, Pai. Eu oro, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser crentes de verdade, ser pessoas de verdade. Senhor, não se trata de sermos perfeitos, não se trata, Senhor, de deixarmos fazer aquilo que é realmente certo fazer, mas se trata do nosso coração. Senhor, sondas e conhece o nosso coração. Tu sabes como ele está, Tu sabes por que fazemos o que fazemos. E eu oro, Senhor, por cada um de nós aqui nessa noite, Senhor, para que nós possamos nos arrepender. Deus, eu oro para que nós possamos ter intimidade profunda contigo, para que a gente não seja um crente bonitinho, Senhor, de domingo, de sábado, Senhor, de em casa, mas que nós possamos ser pessoas verdadeiras, que nós possamos ser pessoas que vivem a Tua verdade, Senhor, que almejam viver, Pai, que almejam viver, Senhor, que o Senhor gere em nós um inconformismo
família, Senhor, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos perdoa, Senhor, se nós temos sido falsos, Senhor, se nós temos sido falsos conosco mesmo, Senhor, porque muitas vezes a gente também não sabe dizer o que estamos sentindo. Mas, Pai, a minha oração é que o Senhor sonde e conheça o nosso coração. O Senhor é aquele que conhece, o Senhor é aquele que nos gerou, o Senhor é aquele que nos deu entendimento, o Senhor é aquele que nos chamou. Por isso eu oro por cada um aqui, Senhor, nessa noite, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos ajude a não sermos artificiais, a não sermos, Senhor, como aqueles fariseus hipócritas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, querido, talvez você esteja aqui, esteja pensando, eu sou do jeito que eu sou, eu não sou falso, mas o Senhor também está te convidando a ter um relacionamento profundo com Ele. Essa palavra nos convida a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É sobre isso que nós estamos falando. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser essas pessoas íntimas, Senhor. Íntima do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vai dar certo de colocar lá? Pode pôr então, Luca. Nós vamos ter como princípio, sei lá como fala, a gente vai lançar um desafio para vocês todo o final dessa série. Eu sei que é grande para ler, então eu vou postar, a gente vai postar nas redes sociais para vocês esse desafio. Então, quem topar, nós não vamos cobrar, o discipulador não vai perguntar, nós não queremos foto no grupo do Vertical, nós não queremos fotos marcando nada, porque a gente vai além da performance, né? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar o nosso coração desse jeito, para que a gente aprenda. Então, o que nós vamos fazer? Todos os dias nós queremos desafiar vocês de 10 a 15 minutos para ler a palavra e responder uma única pergunta no papel ou no celular. O que o Senhor está vendo em mim hoje que ninguém mais vê? E aí você vai ler lá o primeiro dia Salmos, aí você vai ler o que diz Salmos, aí você vai orar Salmos, vai perguntar para o Senhor. E você vai dar tempo para o seu coração ser ministrado, né? Porque às vezes a gente pergunta e sai correndo, né? Então você vai dar tempo para o Senhor falar ao teu coração. E às vezes você vai pensar, ai, mas, né? Às vezes a gente fica esperando uma voz do além. Mas a palavra por si só, ela já nos confronta, né? A palavra por si só, ela já fala. Você pode lembrar, de repente anotar, porque eu sou assim, se eu não chegar e já anotar, eu vou esquecer. Então, anote aquilo que você foi lembrando daquilo que você pode estar sendo performático, ou aquilo que você é desafiado, às vezes, a fingir, às vezes que tá tudo bem. Nem sempre a gente vai sair falando para todo mundo que você tá, né, que a gente tá péssimo. Mas escolha aquele 1, 2, 3 amigos para dizer, olha, eu não tô legal, eu tô precisando de oração mesmo, a minha vida não tá fácil, eu tô passando por isso na minha família. Gente, nós temos ensinado isso e eu e o Digo vivemos isso. Eu posso dizer para vocês que nós vivemos isso. Nós temos amigos que a gente fala assim, meu Deus, essa semana a gente precisa de oração, porque não tá fácil. A gente brigou em casa, eu mando pro discipulador. Então, escolham pessoas também do seu convívio para dizer, olha, eu não estou bem e eu estou precisando de ajuda. Pessoas que vão te ajudar, né? A gente não está falando aqui de ser murmurento, mas de sermos verdadeiros naquilo que nós precisamos mudar. Amém? Glória a Deus, gente. Você quer orar? Esse negócio que a Jaque falou de você fazer essa pergunta e esperar a resposta do Senhor é muito importante. Eu lembro que teve um período que eu discipulava o Rod, e eu lembro que muitas vezes o Rod chegava assim, cara, eu preciso que você fale pra mim
os meus defeitos. Aquilo que você vê em mim de errado. E eu, opa, ixi, tá aí um negócio que a gente não escuta. E algumas vezes saiu, né? Saiu no sentido assim, de eu falar pra ele o que eu via nele de errado. E eu posso dizer pra você assim que o nós ouvirmos essas coisas do Senhor ou do nosso discipulador faz toda a diferença em nós. Eu pude ver na vida dele mudança naquelas áreas que ele me pediu para falar. E com o Senhor não é diferente. Quando nós nos colocamos, Deus, o que o Senhor está vendo em mim hoje que ninguém mais vê? Quem sou eu? Faça essa pergunta para o Senhor. Senhor, quem sou eu de verdade? Sou o Rodrigo, né? Não, quem é você? De verdade, quem é você? Pergunte para ele. Mas espere ele te responder, porque talvez você se assuste. Amém? Pai amado Deus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua infinita graça, misericórdia, teu amor, que o Senhor não abre mão de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Senhor, nós não somos merecedores do Senhor. Na verdade, o que nós merecemos é a morte. É isso que nós merecemos. Mas a tua graça nos alcançou, teu amor se revelou a nós. Por isso nós estamos aqui hoje, Senhor. E, Senhor, leva-nos, Pai, para casa com o nosso coração com uma chama, uma faísca que seja, mas que essa faísca comece a nos queimar de dentro para fora, Senhor. Que o nosso coração comece a se transformar de dentro para fora, Deus. Que os nossos dias não sejam mais dias cinzentos, mas sejam dias coloridos pelo Senhor, pelas tuas mãos, pela tua voz, do Senhor dizendo quem nós somos. Senhor, eu oro por cada um aqui, Senhor. Cada jovem, Deus, que vai escolher se desafiar. Escolher se desafiar, escolher se aprofundar no Senhor, escolher mergulhar na tua palavra, escolher sair do raso, escolher sair da superficialidade, mostrar que eles realmente precisam e anseiam mais por ti, não para serem vistos, mas para que o Senhor os tome, os toque e os arrebente, Senhor, de dentro para fora. É a minha oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém.